Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de fevereiro de 2025. Sétima semana do tempo comum, segunda-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia. São Sérgio. Pagou com a sua vida o combate à idolatria. Século III, Turquia. São Sérgio era um monge eremita que viveu no deserto, na Cesareia da Capadócia. Quando soube que os cristãos da região estavam sendo perseguidos e convocados para, no templo pagão, prestarem culto a Deus Júpiter, ele mesmo foi se juntar aos seus irmãos de fé diante da imagem. Os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, acreditando serem eles, os cristãos, os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado, São Sérgio levantou-se para denunciar os falsos deuses e anunciar, pelo poder do Espírito Santo, um evangelho. Até teve êxito no início. Conta-se que a sua presença fazia apagar o fogo dos sacrifícios. Isso irritou demais aqueles que condenavam o povo. São Sérgio foi decapitado imediatamente após levantar-se para denunciar os falsos deuses e anunciar o Deus verdadeiro. Seu corpo foi recolhido pelos cristãos e sepultado na casa de uma senhora piedosa. De lá, foi transferido para a Espanha. Essa atitude de São Sérgio fez renascer a fé naquele povo e muitos, a partir deste exemplo, deram testemunho até o fim das suas vidas, testemunhando Jesus. São Sérgio pagou com a sua vida o combate à idolatria. Rogai por nós. Primeira leitura. Na primeira leitura, nós vamos ver em Eclesiástico, de 1 a 10, o valor da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que nós possamos ouvir essa primeira leitura e deixar o Espírito de Deus repousar sobre nós. Amém. Início do livro do Eclesiástico. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus. No mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus. Ele é quem criou no Espírito Santo. Ele a viu e enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós acabamos de ouvir no versículo 10 da primeira leitura de hoje que o Senhor concede sabedoria àquele que o teme, né? Aquele que busca. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ter esse temor, esta vontade, esta necessidade de seguir com o Senhor. E Ele jamais nos desamparará. O responsável de hoje é o Salmo 92, que tem como versículo básico, reina, Senhor, né? Revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor. Revestiu-se de esplendor. Então, é o próprio Deus
que nos dá essa cobertura. É o próprio Senhor que vem revestir-nos com a sabedoria que vem do céu. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor, né? Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio é santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Salmo 92. E que esse salmo sirva para nós hoje como uma cobertura, como um paletó, como um cobertor, para nos dar abrigo na presença de Deus diante das nossas dificuldades. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 9, de 14 a 29. E nós estamos vendo agora, o evangelho começa com Jesus que desce na montanha, lá ele teria se transfigurado, os apóstolos teriam visto o Senhor em esplendor, mas descendo a montanha tem a realidade do que está acontecendo embaixo, onde as pessoas procuram uma aproximação com Deus, mas lhe falta uma fé, falta inclusive fé na própria igreja que está iniciando. Por isso, eles têm dificuldade de expulsar um demônio. Ouçamos com atenção o evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso muitos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos diante de Jesus que nos traz este evangelho três grandes significados. Primeiro, quando o Jesus pergunta aos discípulos por que eles não conseguiram expulsar esse demônio, por que não conseguiram atender essa família. Eles explicam que já tentaram, mas cada vez que o espírito ataca, joga o menino no chão e faz espumar e range os dentes. E Jesus então fala para a igreja, para os apóstolos. Ele fala para a sua igreja: ó geração incrédula.
Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Então, a igreja precisa tomar posse daquilo que Jesus lhe transfere. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas se a igreja, que somos nós somos esta geração, nós somos agora a igreja. Lógico que na igreja existe a autoridade eclesial, existe os presbíteros que têm como missão e ordenamento de organizar e dirigir a igreja e conduzir a igreja. Mas a igreja somos nós. Ó geração incrédula. Jesus fala, não fala lá para Israel no tempo de Jesus, no primeiro século, está falando para nós agora. Nós somos esta geração incrédula que queremos manter Jesus, anunciar Jesus com a igreja e pela igreja, através dos nossos movimentos pastorais, serviços, né, ou ajudando na Santa Missa, mas nos falta a fé que é capaz de expulsar demônios das famílias, de restaurar casas, de restaurar casamento, de restaurar famílias despedaçadas. E depois, a pergunta que Jesus faz ao pai do menino, né? Jesus pergunta àquela família: desde quando esta criança está sofrendo? Desde quando está acontecendo isso? E o pai responde: desde criancinha. E muitas vezes o espírito já lançou para lá, para cá, para o fogo, tentou matá-lo várias vezes. Essa pergunta que Jesus faz a esta família, a este pai, é o que a igreja, o que o próprio Cristo está fazendo agora a você que é pai, a você que é mãe, a você que administra a sua família, a você que está formando a sua família. Até quando você vai permitir que seus filhos sejam jogados daqui para lá pelo demônio, para a prostituição, para as drogas, para todo tipo de idolatria sem fazer nada? Né? Então é necessário buscar Jesus. E Jesus ainda, a família ainda pede a Jesus, o pai fala, né? Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus fala, se tu podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O pai da menina, então, ele toma uma atitude. É essa atitude que faz toda a diferença na vida dessa família. Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a aumentar a minha fé, né? Então, diante deste apelo, desta casa que clama ao Senhor, desta família que clama ao Senhor, Jesus então opera na vida e na história dessa família, libertando em definitivo esta criança desse sofrimento de Satanás em sua vida. O menino ficou liberto, né? O menino ficou de pé, liberto e devolvido à sua casa. Foi nesse momento que os apóstolos voltam a perguntar a Jesus: mas por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. E é pela oração que São Sérgio também é, pagou com a sua vida o combate à idolatria. Aquele demônio que estava na região da Turquia, lá em Cesareia de Capadócia, a perseguição romana, matando os cristãos, alguns cristãos renunciando à fé com medo da morte, e ele se levanta na autoridade do nome de Jesus e combate a idolatria. Pela fé, ele sabia que a geração dele era uma geração fraca, então ele teve que se levantar diante daquela opressão e cultivar e manter a fé, tanto que a sua morte gerou uma resistência, e muitos foram aqueles que não renunciaram a Jesus. É o que nós foi lido na primeira leitura, o temor do Senhor é a própria sabedoria. Quando o Senhor, quando mostramos a Deus a nossa fé, aumenta o Senhor a nossa fé, mas derrama sobre nós a sabedoria vem como um manto sobre nós, um revestimento de esplendor. É o próprio Deus
que nos assegura a sabedoria suficiente para transformar a nossa vida e possibilitar que enfrentamos os nossos desafios. É necessário então descer a montanha. Pedro, Tiago e João estavam diante de Deus, né? Que transfigurou-se o Senhor. Mas ao descer a montanha, encontrou as dificuldades do dia a dia. É assim que nós temos que ir. Vamos para a missa, participamos da missa, vivemos na nossa adoração, oramos, mas depois temos que enfrentar o dia a dia. E o Senhor, nós pedimos agora, pela ação do Espírito Santo, que nos dê sabedoria para enfrentarmos o nosso dia a dia na presença do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta palavra, esse ensino, para que mais corações, revestidos pelo Espírito Santo, possam compreender que o sofrimento não é o fim de tudo, mas o sofrimento é a escada que nos leva ao maior conhecimento do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.